Olá pessoal, eu sou a Regina, a nova secretária dos Assuntos Jurídicos do Sinsaúde São Paulo. Estou aqui com o Dr. Inácio para tirar algumas dúvidas dos nossos trabalhadores. Dr. Inácio, por que nós demos entrada na ação coletiva do recálculo do quinquênio? Veja bem, existe uma política do governo do Estado, já há muito tempo, de dar um tratamento fora do que diz a lei, de interpretar de maneira negativa o que diz a lei. A lei diz que os trabalhadores devem receber o quinquênio calculado sobre a remuneração. Remuneração, tecnicamente falando perante o direito, é o conjunto de valores que constam no holerite da pessoa. Mas o governo interpreta a remuneração como sendo apenas o salário base. Então ele calcula o quinquênio sobre o salário base. E diante disso, como esse é um problema que afeta todo mundo do Estado, no caso da saúde, e que estava recebendo a menos, a gente deu entrada numa ação pedindo que a justiça condenasse o governo a recalcular o quinquênio, ou seja, pagar do jeito que deve ser pago, ou seja, sobre o conjunto de todos os valores, que são as gratificações e mais o salário base. E que ano que nós entramos com essa ação? Faz um tempinho já. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, que muita gente da categoria nos questiona. O Sinsaúde é um dos sindicatos que tem o maior número, tem um departamento jurídico, que ajuizou o maior número de ações coletivas até hoje. Por que a gente faz isso? Porque a ação coletiva, ela abrange todo mundo. Quando você distribui ela, você distribui em nome da categoria. Nem sempre o resultado dessa ação é para toda a categoria, porque depende da interpretação do juiz, que eu vou explicar daqui a pouco nesse caso. Mas a gente faz isso para toda a categoria, porque se todos têm o mesmo problema, por que a gente vai atacar o problema só individualmente ou só em grupo? Isso foi em 2010 que nós demos entrada nesse processo. E ele continua até hoje, para vocês verem como é lamentável essa lentidão da justiça. Mas agora ele acabou, já estamos na fase do cálculo, ganhamos ele. Ah, que bom. E essa decisão abrange somente os filiados? Olha, ela abrange o pessoal da categoria que seja estatutário ou Lei 500 e que estejam vinculados à administração direta. Ela não abrange o pessoal CLT e não abrange o pessoal das autarquias. Por dois motivos. Por quê? Porque a ação foi ajuizada contra a Secretaria da Saúde, chamada Fazenda Pública Estadual. Quem representa a Fazenda Pública Estadual é o governo do Estado, a administração direta. As autarquias e o pessoal CLT têm uma legislação diferente. Então esse processo ele tramitou na vara da Fazenda Pública na Justiça aqui em São Paulo. Eu sei que você que está me vendo agora, é difícil entender que você trabalha numa repartição com um colega do lado e você é seletista, ele é estatutário. Ele tem mais direitos e você menos direitos. Esse é um problema que o governo do Estado fez de maldade em 1993. Havia uma determinação nessa época dizendo que todos os governos, Regina, deviam fazer um regime jurídico único. O governo do Estado de São Paulo foi um dos poucos que desobedeceu essa decisão da Justiça. E essa decisão da Constituição Federal e não fez regime jurídico único. O Estado de São Paulo tem 3 tipos de servidores: o estatutário, o Lei 500, que é uma lei de 1974, o estatutário é a lei de 1968, a 10.261, a Lei 500 de 1974 e a CLT. E aí qual é o problema? Como esse direito não está previsto na CLT, o seletista não tem direito. Infelizmente, a gente brigou, fomos até as últimas consequências, entramos com todos os recursos possíveis, mas quando chegou em Brasília, num tribunal chamado Tribunal Superior do Trabalho, eles deram uma decisão dizendo o seguinte: o trabalhador seletista não tem direito ao recálculo do quinquênio, porque esse direito é apenas do estatutário e do Lei 500. Infelizmente, essa foi a conclusão do processo. Nós temos previsão para o pagamento dessa ação? Muito boa pergunta, porque tem gente que está telefonando direto, porque eles estão publicando na imprensa oficial, no Diário Oficial, os apostilamentos. Sim. Um processo, pessoal, ele tramita da seguinte maneira: a primeira parte do processo chama processo da fase do conhecimento. A segunda fase, Regina, chama a fase da execução. A fase do conhecimento é aquela fase em que o juiz conhece do problema, por isso chama conhecimento. Você leva o juiz ao fórum
para o problema. Então ele fica conhecendo o assunto. Qual é o problema que o pessoal está tendo? É esse. Então ele vai analisar, vai apreciar as provas, vai ouvir o governo e vai dar sentença. Depois disso tem os recursos. Vai até o Supremo Tribunal Federal e volta. Terminou, julgou, e se a gente vencer, encerra a fase do conhecimento e começa a fase da execução. Então nós estamos começando agora a fase da execução. A fase da execução é dividida em duas partes. A primeira parte da fase da execução é quando o processo está na fase do apostilamento. É o momento que o governo pega ali na Secretaria da Saúde, lá no posto de saúde, lá de Presidente Prudente. Ele pega lá todos os trabalhadores que são Lei 500 ou que são estatutários e seleciona quem não está recebendo o valor correto. Aí ele publica no Diário Oficial o nome dessas pessoas. Assim eles estão fazendo semanalmente, está sendo essas publicações. Então você que viu o teu nome publicado no Diário Oficial, você tem que esperar, porque está sendo publicado aos poucos, toda semana, um grupo de pessoas, que é muita gente. Esse processo abrange milhares de pessoas. Agora, quando todas as publicações da fase de conhecimento acabar, o que nós vamos fazer? O pessoal da minha equipe, que nós temos uma equipe de contadores, uma equipe de advogados, são mais de 40 pessoas que trabalham no departamento jurídico do sindicato, vai pegar e vai fazer a verificação, nome por nome, pessoa por pessoa, qual é o período que ela deixou de receber. E vai fazer o cálculo do levantamento para que seja apurado quanto cada um tem para receber. Aí pega este valor, aplica sobre ele os juros, aplica sobre ele a correção monetária deste período que ele deixou de receber e é verificado se a pessoa tem direito a receber por pequeno valor, que é uma obrigação de pequeno valor, ou se o valor vai dar precatório, que essa é uma outra história que eu vou explicar mais tarde. Tá. E nós vamos ter retroativo? Sim, todo direito é retroativo. Existe uma lei que diz que quando a pessoa entra na justiça, ela tem direito de receber os últimos 5 anos. Então, esse processo retroage a 2005. Então, vejam vocês, são 13 anos de direitos atrasados que o sindicato conquistou para você. Então, você vai receber todos os atrasados dos últimos 13 anos, porque o processo foi ajuizado em 2010. Retroagindo 5 anos antes de 2010, dá 2005. Porque quando a gente dá entrada num processo, a gente interrompe, a gente bloqueia um negócio chamado prescrição. Prescrição no direito é a perda do direito. Então, a partir de 2005, interrompemos a prescrição. Então, o sindicato ganhou para você o reconhecimento do seu direito de 2005 a 2018, que dá 13 anos. Então, vai ser calculada a diferença de todo mundo desses 13 anos. Aí o que acontece? Nós vamos pegar caso a caso, um por um, e vamos fazer uma verificação com o governo. Como que nós vamos fazer essa execução? Geralmente a gente está fazendo isso em bloco de 30. Tem outras ações aqui. Tem a do prêmio de incentivo, que está sendo feito, depois a gente vai falar sobre ela, né? Tem a do prêmio de incentivo, tem várias que é feita em bloco de 30 pessoas. Então, às vezes a execução é feita em bloco de 30, às vezes em bloco de 50. Às vezes a gente divide a execução por região, às vezes divide por local de trabalho, depende do juiz. Cada juiz tem um procedimento que a gente vai conversar com ele assim que terminar de chegar a documentação da procuradoria no processo. Tá? Aí a gente vai fazer essa verificação, esse levantamento. E para receber esse retroativo, eu vou ter que primeiro passar a receber no Olerite o prêmio, é isso? Sim, primeiro, quando é feito o apostilamento, a partir do momento que publicou no Diário Oficial, você pode observar aí no seu Olerite. Se o seu nome saiu publicado no Diário Oficial chamado Obrigação de Fazer, lá, você pegar o Olerite do mês anterior e do mês seguinte, você já vai ver a diferença entre um valor ou outro. Após esta verificação, aí a gente verifica a data que o novo valor começou a ser pago e é retroagido o cálculo. Agora eu queria dar um alerta para dizer o seguinte: quem entrou com advogado particular não tem direito a esse processo também não. Por quê? Porque ele já entrou com outro advogado. Se ele perdeu ou ganhou, isso é um problema que ele vai ter que resolver lá com o advogado que ele escolheu. Então, se eu entrei individual, não tem como desistir para entrar nessa. Então, essa é uma questão que nós vamos conversar depois com o juiz. Nós vamos ver com a Procuradoria do Estado como é que faz. Eu acho assim, não é uma decisão ainda. Se o processo da pessoa ainda não terminou, se ela ainda não recebeu, se ela ainda está brigando lá, ela vai poder desistir daquele processo lá e vir para o nosso. Né? Não vai poder agora ficar escolhendo. Ela vai e se eu perder lá, eu não tenho como entrar aqui.
Essa é outra dificuldade que nós temos. A gente vai discutir caso a caso. Vamos discutir caso a caso. Não podemos ainda entrar em detalhes tão específicos como esse, porque nós não terminamos ainda o levantamento. São milhares de pessoas, né? Já teve processo aqui que a gente ganhou aí processo, digamos assim, para 500 pessoas, no final sobrou só 50, porque alguns tinham já recebido, outros já tinham entrado com advogado particular, né? Tem processo que as pessoas perderam e depois vem aqui, pelo amor de Deus, pô, eu vou ficar sem? Sim, porque a pessoa entrou lá, o advogado não era especializado no assunto e perdeu o caso. Então, doutor Inácio, essa ação atinge todos da Secretaria da Saúde, efetivos e Lei 500? Não, isso é importante que as pessoas saibam. Porque na Secretaria da Saúde nós temos 2 regimes internos para os efetivos e Lei 500. Nós temos o pessoal da Lei 674, que hoje é a 1157, e nós temos o pessoal da 712, que hoje é o pessoal da Lei 1080. Por que nós dividimos o processo? Porque existe o chamado pessoal da área meio, da área fim, e que esse pessoal tem tratamentos jurídicos diferentes. Essa ação que nós ganhamos, que a gente começou a execução, é para o pessoal da antiga Lei 674, que hoje é a 1157. O pessoal da Lei 712, que é a atual 1080, esse tem um outro processo, mas nós ganhamos também. Que bom, todo mundo ganhou, só que são processos diferentes. O pessoal da Lei 1080, você vai receber também, porque nós ganhamos e está no tribunal. Está no tribunal. Só está faltando um último recurso que está lá em Brasília do governo. Mas veja bem, o acessório segue o principal. Se o tribunal já deu um ganho de causa para o pessoal da Lei 1157, a gente tem muita esperança de que o pessoal da Lei 1080 vai ganhar também. Apenas você precisa esperar um pouquinho que tem um último recurso. Você que é a Lei 1080, aguarda que tem um último recurso em Brasília para ser julgado, e daí vai começar também para o pessoal da Lei 1080 a execução depois, se esse recurso for julgado e nós tivermos ganho de causa. Porque é um recurso do governo que a gente considera aqueles recursos protelatórios. Eles entram só para ganhar tempo.